Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso estágio supervisionado, tá certo? No formato de extensão e estágio supervisionado relacionado ao ensino fundamental. E nós estamos abordando durante todo esse estágio supervisionado, o nosso tema central é falando sobre o solo. Dando continuidade ao nosso cronograma, que assim foi estabelecido e foi passado aqui com os temas de cada aula. Na nossa primeira aula, na introdução deste estágio, nós vamos dar continuidade e hoje nós estaremos aqui com a nossa terceira aula desse estágio. Esse estágio que é composto por 6 aulas e hoje nós estaremos ministrando a aula de número 3, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: problemas que afetam o solo. É sobre esse tema que nós iremos abordar com vocês, é claro, durante toda a nossa aula, falando sobre esses problemas que afetam diretamente o solo. Então, por isso que esta aula é tão importante assim quanto as demais, para que nós possamos identificar esses problemas que afetam o solo. Nós já vimos que o solo é bastante útil na preservação da vida de todo o nosso planeta, e para nós reconhecermos esses problemas que afetam o solo e, consequentemente, nós buscarmos soluções adequadas para que esses problemas venham ser corrigidos e sanados. Pessoal, então, nosso tema hoje é problemas que afetam o solo. Será, pessoal, que vocês poderiam falar para mim quais os problemas que o solo pode sofrer? Quais são os problemas que afetam o solo? Vocês saberiam responder para mim essa indagação? Quais são esses problemas que afetam o solo? Pessoal, vejam bem, são múltiplos os problemas que pode ocorrer com o solo, tá ok? Esses problemas podem degradar o solo. Esses problemas geralmente são resultados, inclusive, do mau uso dos solos, que resultam das ações antrópicas, ou seja, das ações do homem, das ações do ser humano. Então, muitas de nossas ações, ou seja, muitas das ações, das atividades dos homens, provocam terríveis e grandes prejuízos para o solo. Então, nós vimos aí que são inúmeros os problemas que infelizmente afetam o nosso querido solo, né? Afetam o solo de maneira, muitas das vezes, de maneira muito forte e de maneira muito irresponsável até.
E às vezes as futuras gerações às vezes é quem vão sofrer com a irresponsabilidade de algumas pessoas que, com suas ações irresponsáveis sobre o solo, faz com que gerem bastante problemas que afetam o solo em muitas áreas, afetam o solo de todas as formas. Então, pessoal, é uma gama de problemas que pode ocorrer com o solo, como nós falamos. Existe uma série de problemas. Nós queremos nessa aula de hoje elencar cinco principais problemas que ocorrem no solo, que ocorrem com o solo. E como nós já falamos, esses problemas eles podem ser mais acentuados, podem ser mais agravados, principalmente com a ação do homem, tá certo? Então, nós iremos de uma forma, vamos procurar aqui durante essa aula, de uma forma bastante clara, procurar citar aqui esses 5 problemas que eu já vou falar para vocês, problemas que afetam diretamente o solo. São são alguns dos problemas que afetam o solo. São eles: desertificação, arenização, erosão, salinização e poluição. Então, eu fiz essa lista com esses 5 problemas que afetam diretamente o solo, que são problemas para o solo, que prejudicam o solo. Então, além desses 5, pode alguém perguntar, além desses 5 tem mais alguns? Tem mais outros, tem vários outros problemas que afetam o solo, mas eu peguei aqui esses 5 que são os principais que a gente está vendo aí praticamente no nosso dia a dia. Mas aqueles que queiram, pode muito bem, fora desses 5 aqui que eu acabei de citar o nome, pode muito bem pesquisar, procurar quais são os vários outros problemas que afetam o solo. Então, pessoal, eu citei aqui desertificação, arenização, erosão, salinização e poluição. Mas nós vamos ver detalhadamente cada um, o que significa, o que é cada um desses problemas e como eles, de que modo é que esses problemas eles atingem de forma direta o solo e afetam, óbvio, a fertilidade desses solos e afetam também várias vidas humanas, afetam também várias vidas não só vidas humanas, mas também vidas de todos os seres vivos, tá certo? Então vamos começar, pessoal, com desertificação. Vamos falar um pouco sobre o que é a desertificação, que tipo de problema do solo é este, como é que ele ocorre no solo. Tá ok? Então vamos lá. Desertificação
É um problema causado pelo desmatamento por áreas de, por exemplo, mineração, queimadas, e até uso, inclusive, intensivo pela agropecuária. O uso intensivo do solo pela agropecuária também produz a desertificação do solo. E a desertificação de um solo acontece quando a paisagem desse solo fica... Então, pessoal, falando aqui sobre a desertificação, né? A desertificação, como eu estava falando, ela acontece... A desertificação de um solo acontece quando a paisagem desse solo, né, fica próximo à paisagem de um deserto. É isso mesmo. Quando a paisagem fica parecendo a paisagem de um deserto, a gente pode dizer que neste solo ocorreu e está ocorrendo a desertificação. Mas, pessoal, notem aí que, como eu acabei de falar para vocês, as causas da desertificação estão justamente aqui, ó. Desmatamento é uma das causas da desertificação, como por exemplo, a exploração de minérios, as mineradoras, a mineração, né? E também na questão das queimadas. Isso tudo, né, contribui para a desertificação de um solo, né? E isso faz com que, e também o uso intensivo, né, da agropecuária, o uso intensivo de plantações sem dar, digamos assim, descanso para o solo, só vão todo o tempo plantando cada vez mais, e isso também ajuda, ou digamos assim, contribui para que esse solo possa ser desertificado. E aí a paisagem deste solo, ele fica praticamente quase parecendo, quase, não é igual, mas fica parecido com um deserto, né? Nós todos, mesmo que não presencialmente, mas através de vídeos, através de fotografias, nós sabemos muito bem como é a paisagem de um deserto. Não é isso mesmo, pessoal? Então, esse problema aqui para o solo, a desertificação, é um problema muito sério e tem como causas, né, o desmatamento, tem como causas a ação das mineradoras, as queimadas, o uso intensivo do solo pela agricultura, tá certo? E isso, com isso tudo, com esses problemas de desmatamento, esse problema com o uso intensivo da agropecuária, esse problema de queimadas, enfim, isso tudo faz com que o solo fique empobrecido, né? E o solo fica empobrecido, né? E isso acontece principalmente em regiões onde o clima já é árido, onde o clima é semiárido, ou também onde o clima é subúmido seco, né? Principalmente em solos que já têm essas características, né, de um solo mais seco. Então, quando acontece essas causas, aí o processo de desertificação destes solos acontece de uma forma mais acentuada, e também acontece de uma forma até um pouco mais rápida, tá certo, pessoal? Então sendo dessa forma, né, se em um solo acontece o uso intensivo desse solo sem pausa, isso com certeza vai provocar a desertificação desse solo, como eu acabei de falar para vocês. Quando
por exemplo, aqui agora nós estamos falando do uso intensivo do solo para agricultura, quando se planta, quando se faz plantações todos os anos, de forma ininterrupta, aquele solo, a tendência daquele solo é ele perder os seus nutrientes, é aquele solo ficar um solo fraco, né, de nutrientes, e consequentemente acontece a desertificação daquele solo. Por quê? Pelo excesso. O excesso de uso do solo prejudica de forma direta, prejudica de forma bem profunda essa questão desse problema do solo, que é a desertificação. Isso tudo, né, uso intensivo do solo, queimadas, desmatamento, isso tudo leva à desertificação, e a desertificação leva ao solo, o solo que apresenta esse problema de desertificação, ele é um solo infértil, ou seja, pode até tentar plantar alguma coisa nele, mas não vai se desenvolver aquilo que foi plantado. A tendência é que aquele solo fique abandonado, que não sirva mais para a agricultura, não sirva mais para praticamente nada. Então, pessoal, isso é arruinar um solo que antes era produtivo, que antes era útil em várias áreas, né? Era usado em muitas áreas para o desenvolvimento, mas que com o uso irracional, o uso irresponsável desse solo, desmatamento, uso intensivo da agricultura, levou ao processo de desertificação desse solo. E agora, quando acontece isso, quando acontece que algum solo apresente desertificação, ele perde a sua fertilidade, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, agora a imagem de um solo desertificado, né? A imagem de um solo que sofreu desertificação por esses fatores que nós apresentamos aqui, tá certo? E nós vamos mostrar para vocês aqui nessa imagem, ó. É uma imagem que, se nós formos observar aqui, é praticamente a imagem de um deserto. Tá aqui para vocês verem, ó. Aqui plantas ficam escassas, a vegetação fica escassa. Ó, o que se vê mais é um solo, até chegar mais perto aqui para vocês observarem, um solo mais pedregoso, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui. Isso tudo foi por causa do processo de desertificação que esse solo sofreu. Esse solo, antes dele sofrer esse processo de desertificação, provavelmente ele era um solo útil, ele era um solo que servia para a agricultura, ele era um solo fértil, enfim. Mas, como eu já falei aqui, com o uso irresponsável desse solo, com o desmatamento, com o uso, quem sabe, concomitante de plantações, sem dar pausa, sem dar repouso ao solo, para que ele possa descansar, para que ele possa restabelecer os seus minerais, esse solo foi perdendo todos os seus minerais, e o que acontece? Ficou um solo desertificado, como vocês estão acompanhando aqui nessa imagem. Um solo desertificado tem essas aparências: pouca vegetação, muita pedra, né? E aí a tendência é cada vez mais ficar pior, e essa área vai crescendo da maneira que o homem vai desmatando mais, que o homem vai, de forma irresponsável, vai fazendo uso desse solo de forma irresponsável, de forma desorganizada. Então, essa imagem aqui sintetiza
e representa muito bem a imagem de um solo que sofreu desertificação. Certo, pessoal? Então, nós vimos aí nessa imagem a imagem de um solo desertificado, um solo que sofreu desertificação. É um dos problemas, como nós já falamos nesta aula, é um dos problemas que afetam o solo, né? É a desertificação. Partindo para outro ponto, partindo para outro problema que ocorre, que afeta o solo, nós podemos citar agora a arenização. A arenização é outro problema que afeta bastante o solo. Nós vimos aí o processo de desertificação, nós vimos aí inclusive as causas que levam ao solo sofrer esse processo de desertificação, e agora nós vamos acompanhar aqui junto com vocês o processo de arenização, que é outro problema que afeta o solo. Olha, a arenização, esse processo, embora pareça ou seja confundida com a desertificação, nós vamos mostrar que são problemas diferentes, tá certo? Parece, às vezes, o problema da arenização é um problema que afeta o solo, e muitas pessoas às vezes confundem com a desertificação. Mas nós vamos ver agora que existem diferenças entre a desertificação e entre a arenização. Ambos são problemas que afetam o solo, mas são problemas diferentes um do outro. Vamos lá. O que é a arenização? A arenização são bancos de areia. Preste atenção. A arenização são bancos de areia que se formam sobre os solos. Isso acontece por quê? Isso acontece devido à remoção da vegetação do solo. Então, para nós entendermos aqui, a arenização são bancos de areia, né, que se formam sobre o solo. Bancos de areia que se formam sobre o solo. Por que esses bancos de areia se formam sobre o solo, formando assim a arenização? Por que isso acontece? Isso acontece devido à remoção da vegetação do solo. Aí entra mais uma vez, pessoal, o problema do desmatamento. Note que tanto na desertificação, que nós já falamos, e agora na arenização, o desmatamento está presente como causa prejudicial para que levam problemas ao solo, que levam problemas ao uso do solo. Então, um dos principais fatores para que aconteça a arenização é o desmatamento, é a remoção ou retirada da vegetação do solo. Isso provoca também arenização. Olha, isso acontece principalmente em lugares com maior volumes de chuva. E em regiões onde predomina o clima úmido, tá certo? A arenização é mais frequente em lugares onde é maior o volume de chuva e onde também ocorre a predominância do clima úmido, certo? Automaticamente, sem a proteção
da vegetação, as águas das chuvas, nós estamos falando em um lugar que chove bastante, as águas das chuvas, elas vão, digamos assim, levando o terreno, vão carregando o solo e removendo seus nutrientes. E assim, consequentemente, formando esses bancos de areia que nós falamos. Então, o processo de arenização ocorre desta forma. Os lugares onde a chuva é abundante, lugares principalmente onde predomina o clima úmido, e aí lugares com essas características, e também onde não há mais a cobertura do solo por vegetação, ou seja, onde há desmatamento, o que é que vai acontecer? O solo desprotegido, não tem mais a sua proteção natural, que é a vegetação, e o que é que vai acontecer com isso? O volume da chuva é muito grande, e aí as chuvas vão arrastando o solo. Nesse processo de arraste das águas da chuva, arrastando o solo, nesse processo de arraste, os nutrientes do solo também vão embora, digamos assim, e o que se forma são esses bancos de areia que nós falamos para vocês, que é uma característica da arenização. Quando o solo é afetado por esse processo da arenização, é dessa forma que ocorre, dessa forma que acontece. E, consequentemente também, um solo onde ele sofre esse processo de arenização, esse problema de arenização, ele se torna um solo infértil, ele se torna um solo improdutivo, ele praticamente ele não vai ser usado mais para nada, porque perdeu seus nutrientes, e agora o que resta são bancos de areia, e isso causado principalmente pelo desmatamento. Então, mais uma vez, a ação humana, a ação do homem, mais uma vez, desmatando de forma irresponsável, tirando essa proteção natural do solo, que é a vegetação, e aí deixa o solo desprotegido. Região que chove bastante e é úmida, tem o clima predominante, o clima úmido, acontece isso, e aí esse solo perde seus nutrientes, vai se formando com o passar do tempo esses bancos de areia, e esses bancos de areia vão tomando conta, possamos dizer assim, vão se sobrepondo ao solo. E aí você só consegue ver esses bancos de areia, e se você for plantar alguma coisa, se você for tentar utilizar esse solo para alguma coisa, com certeza não vai dar certo, porque ele já foi afetado pela arenização, por esse processo chamado de arenização, e aí o solo sofre grandes prejuízos com essa ação, com a arenização, e consequentemente também o ser humano. Como eu falei antes aqui, isso vai ficar na conta, principalmente das gerações futuras. As gerações futuras é quem vão, digamos assim, colher isso que o homem está fazendo de forma irresponsável, com o desmatamento, fazendo com que cada vez mais solos
fiquem improdutivos. E quando o solo fica improdutivo, quando o solo fica infértil, a tendência é que diminua as plantações, enfim, porque nesse solo infértil não vai dar nada, né? Então por isso que quem vai sofrer são as gerações futuras do ser humano. Tá ok, pessoal? Deu para entender aí sobre a arenização, né? Deu para ficar claro aí com essa explanação que nós acabamos de fazer para vocês. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma imagem que retrata um solo onde há o problema da arenização, tá certo? Olha só aqui que situação, tá vendo? Esse solo aqui, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, é um solo que sofreu o processo de arenização. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, isso aqui tudo são bancos de areia, como eu falei para vocês. São bancos de areia. Note que praticamente não existe mais vegetação. Como nós falamos no início, algumas pessoas até confundem desertificação com arenização, porque uma das características que tanto a desertificação quanto a arenização possui é a falta de vegetação. Vocês estão acompanhando aqui e acompanharam quando nós estávamos falando sobre a desertificação. E aqui, semelhantemente também na arenização, acontece que a vegetação ela é praticamente zero. A vegetação ela praticamente não existe. Nessa imagem, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar mais um pouquinho perto aqui. Aqui são gramíneas, né? Uma vegetação bem rala. E aqui areia. Aqui são bancos de areia aqui, ó. Quando eu estou mostrando aqui para vocês, aqui são todos bancos de areia que se formaram com a descida das águas da chuva e foram embora aqui os nutrientes junto com a água da chuva, foi embora os nutrientes deste solo aqui, e aí o que restou foi só areia. O que restou foi só esses bancos de areias que deixaram aqui esse solo, essa parte aqui desse solo toda improdutiva, é um solo que perdeu a sua fertilidade, e aí o grande prejudicado com isso é o próprio ser humano. O grande prejudicado com isso é o próprio ser humano. Então vou colocar aqui mais pertinho para que vocês possam acompanhar. Vocês verem aqui a quantidade de areia que se forma com esse problema que atinge o solo, que é a arenização, né? O nome já fala, já corresponde à areia, né? E é um problema bastante sério, que afeta o solo. A arenização. Então, para anotar aqui, só bancos de areia. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos aí, nós estamos acompanhando aí esses problemas que afetam o solo, né? Como é o tema da nossa aula de hoje, problemas que afetam o solo, e são esses problemas que a gente está mostrando alguns, porque na verdade, como eu já falei, são vários problemas que afetam o solo, mas eu listei aqui esses 5 problemas que a gente está mostrando, a gente está vendo aqui passo a passo, de um por um, para que fique mais fácil a nossa compreensão em relação à desertificação, arenização, erosão, salinização e poluição. Ok, pessoal? Então nós já vimos aí a desertificação,
Acabamos de ver agora a arenização. Agora vamos para o próximo problema que afeta muito o solo, que é a erosão. Pessoal, a erosão é um problema bastante sério e acontece bastante. A gente tem várias imagens, problema de erosão que afetam os solos. Mas vamos ver agora mais detalhadamente o que é erosão, o que ocorre, por que se forma a erosão. Vamos lá. A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo. Então, um entendimento aqui do que é erosão, que é o processo de desprendimento e arraste acelerado, né? É acelerado, não é de uma forma, por exemplo, natural, mas digamos assim, é uma forma forçada, é acelerada, é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo. Então, esse aqui é o que nós podemos entender sobre o que é erosão. Mas vamos lá. A erosão ela é bastante conhecida. Talvez é a mais conhecido dos problemas. Um dos mais conhecidos problemas é a erosão. Acho que todos nós já ouvimos falar sobre erosão. Pois bem, a erosão é muito conhecida, é um processo natural. Note aqui, vamos para frente. É um processo natural, porém pode ser intensificada pela ação do homem. Então, pessoal, a erosão é um processo natural. Só que esse processo, quando diz é um processo natural, diz que ele vai acontecer, diz que esse processo vai ocorrer. Mas esse processo, se fosse naturalmente acontecer, com certeza levaria milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Tá certo? Mas com a ação do homem sobre o solo, esse processo acontece de forma acelerada. Esse processo ele é intensificado cada vez mais pela ação humana, pela ação do homem. Tá ok, pessoal? Então, a erosão acontece quando o relevo é alterado, formando crateras. E essas crateras podem ser bem extensas, bem grandes, essas crateras. Então, a erosão ela acontece dessa forma, quando o relevo ele é alterado, né? O relevo, ele é alterado e se forma essas crateras, né? E essas crateras, elas que podem ser bastante extensas, podem ser bastante grandes, elas recebem o nome de erosão, a erosão do solo. Então, a erosão também retira nutrientes, olha aí, retira nutrientes do solo, tornando-os mais ácidos. Então, outro problema que afeta o solo, a erosão, e mais um problema que retira nutrientes do solo. Notem, pessoal, que dos 3 problemas que nós estamos falando, desses 3 que nós já falamos, que foi a desertificação, a arenização e agora a erosão, note que nesses 3 problemas que afetam o solo, em todos os 3 está presente isso, o que? A retirada de nutrientes do solo. Quando se retira nutrientes do solo, quando o solo fica sem nutrientes, consequentemente, o solo fica infértil.
o solo fica improdutivo, porque o que deixa o solo fértil é justamente esses nutrientes que estão presentes no solo. Tá certo, pessoal? Então, na questão da erosão, também o solo se perde nutrientes e forma aquelas crateras no solo, forma aquelas, às vezes, imensas crateras, se formam. E a erosão pode também estar ligada a movimentos de massa, né? E deslocamento, o desabamento de encostas. Então, a erosão tem esse problema sério que, inclusive aqui no Brasil já aconteceu muitos acidentes, muitas vidas já foram ceifadas por conta de desabamento de encostas, e isso causa bastante tristeza em todos nós, porque vidas foram perdidas por causa disso. Então, às vezes a erosão ela é bastante prejudicial ao solo, e ela também tem esse lado, que onde ela provoca movimentação das massas de solo e consequentemente provoca desabamento de encostas. Com isso, no passado aí não muito distante, já aconteceu, e sempre quando em épocas de chuvas mais acentuadas e acontece sempre desabamento de encostas. Isso é a erosão, tá ok, pessoal? Isso é erosão, que também é um dos fatores justamente que provocam a erosão também é o desmatamento. Áreas desprotegidas de vegetação, a tendência de houver desabamentos, de houver erosão, a tendência é muito maior que isso aconteça, porque a vegetação ela serve de escudo quando cai muita chuva. Primeiro impacto da água da chuva, se o solo for recoberto de vegetação, o primeiro impacto é na vegetação. Aí, através da vegetação, vai escorrendo a água e aí atinge o solo, mas atinge de maneira bem mais fraca. O impacto é muito menor. Mas se o solo não possuir cobertura de vegetação, não ter esse escudo natural, a água cai diretamente sobre o solo, o impacto é sobre o solo e a tendência é que ocorra as erosões. E em áreas de encostas aconteça esses acidentes, esses desabamentos em encostas, onde às vezes atinge até casas, atinge até pessoas, atinge também, no caso, rodovias, estradas, enfim, causam problemas terríveis. E em relação ao solo, causa problemas devastadores, porque a área também fica improdutiva e fica ainda aquela cratera exposta, né? Onde eu vou até aqui mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem de uma área do solo que sofreu erosão. Dá para vocês aqui observarem que aqui está o solo, ó, aqui em cima, o solo está aqui, mas aqui está o processo de erosão, esse problema que atingiu aqui esse solo. Olha só o tamanho dessa cratera que se formou. Olha o tamanho dessa cratera que se formou. Note mais uma vez que pela imagem, o que parece aqui, parece que essa área de solo, pelo que parece, é pastagem. Então, a pastagem ela não tem uma proteção 100% eficaz
na proteção do solo. Então, a pastagem, por ser tipo de vegetação rasteira, ela não protege de forma segura o solo. Por isso aqui, o que é que aconteceu? Houve o processo de erosão e, claro, essa parte aqui onde a erosão aconteceu, essa parte aqui não serve para nada. O solo vai aqui nessa cratera aqui não vai ser mais utilizado para coisa nenhuma. E note aqui que nessa imagem aqui a tendência da erosão é aumentar, porque aqui vocês dá para perceber aqui essas áreas aqui, a tendência é que essas partes todas venham a se desmoronar e aumentando assim o tamanho dessa cratera, aumentando assim a erosão sobre esse solo. Certo, pessoal? Vou mostrar mais de perto aqui para vocês. Esse é um exemplo clássico, um exemplo claro de erosão. Essa cratera aqui é a chamada erosão, que é mais um problema que atinge o solo. Certo? Ok? Pessoal, nós estamos falando nessa aula sobre os problemas. Estamos falando sobre problemas que acometem o solo, problemas que afetam, na verdade, o solo, e a erosão é um dos problemas que mais afetam o solo, né? E como nós falamos, é um problema que, infelizmente, como há desabamento de encostas em áreas povoadas, quando acontece em áreas povoadas, aí o perigo é muito grande contra a vida humana. Então, pessoal, para vocês entenderem que são problemas bem sérios que acometem o solo, faz o solo sofrer, né? E o mais prejudicado de tudo isso é o homem, né? O homem provoca muitas das vezes esses problemas no solo e o mais prejudicado vai ser, de certa forma, ele. Dando continuidade aqui, pessoal, os problemas que nós elencamos que afetam o solo, os principais problemas. Agora nós vamos falar sobre a salinização. É outro problema que afeta o solo de forma também muito grave, né? Vamos analisar o que é a salinização agora. A salinização do solo é um problema que ocorre com o solo quando os sais minerais aumentam bastante, né? Chegando a afetar inclusive a produtividade dos solos. Geralmente a salinização acontece em áreas de irrigação. Geralmente isso acontece em áreas de irrigação. Mas em todo caso, vamos aqui falar um pouco sobre a salinização, que é outro problema que afeta o solo em grande parte, que é um problema onde o solo naquele local que apresenta salinização, os sais minerais eles aumentam de uma forma descontrolada, tá certo? Esses sais minerais que o solo possui, eles aumentam de forma exagerada e com isso chega até a aparecer, ficar visível no solo realmente esses sais minerais. Isso causa infertilidade do solo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, uma imagem do problema da salinização. Olha só, não sei se vocês dá para perceber aqui na imagem, mas eu vou mostrar aqui bem de perto aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó, tá toda
branca aqui, essa parte branca aqui, isso são sais minerais. São sais minerais aqui sobre o solo. Isso acontece porque o solo produz de forma bem exagerada esses sais. E quando chega nesse ponto aqui, onde a acumulação desses sais é vista a olho nu, quando chega esse ponto aqui, praticamente esse solo ele fica também fértil, né? Porque aqui ele não está mais quimicamente equilibrado. O aumento desses sais é muito grande, e aí a tendência é que esse solo não produza mais, e levando à infertilidade do mesmo. Então, colocando mais perto aqui para vocês observarem, tá aí uma imagem que retrata muito bem sobre um solo quando ele é afetado pelo problema da salinização. Tá aí, pessoal, na imagem, um solo afetado pela salinização. Certo, pessoal? Então, nós acabamos de ver aí o solo que é afetado sobre a salinização, e esse problema ele acontece em áreas onde acontece muita irrigação, tá certo? Os sais, onde a plantação é mais frequente, às vezes o uso de material químico para correção do solo, e aí provoca um desequilíbrio nesse solo e faz com que esses sais minerais eles aumentem de forma exagerada e deixam o solo improdutivo. Os solos que são afetados pela salinização são solos improdutivos, são solos que com alto teor de sais, e por isso esse solo afeta de forma grave a produtividade deste solo. Ok, pessoal? Vamos agora para o último problema que nós elencamos aqui, sobre problemas que afetam o solo. Agora vem um problema que é bastante conhecido de todos, que é poluição. A poluição, todos nós já ouvimos falar de poluição. Nós vamos falar desse problema agora, que é um problema do solo. A poluição é um problema do solo causado diretamente pela ação humana. Note que, mais uma vez, o homem está aqui por trás de mais um problema que afeta o solo. Esse problema acontece pelo uso excessivo de agrotóxicos, defensivos e fertilizantes. Isso aqui usado na agricultura, usado na agricultura para que a produtividade das lavouras cada vez aumente mais e mais. Então são usados agrotóxicos, são usados defensivos contra pragas, que possam colocar em risco a produção agrícola, e fertilizantes. E com a infiltração desses materiais, desse uso excessivo desses agrotóxicos, defensivos, fertilizantes, o que é que acontece? Esse material ele infiltra no solo, e aí provoca a poluição desse solo, provoca problemas gravíssimos, porque aí nós já estamos tratando de produtos que são totalmente prejudiciais
à saúde do ser humano, que podem, através desses produtos de agrotóxicos, de defensivos, de fertilizantes, pode acometer de forma gravíssima a saúde dos seres humanos e pode inclusive levá-los até a óbito. Então, por isso que é um problema bem sério, tem que ter um problema complexo também, e tem que ser discutido em amplas as formas para que se possa chegar a um denominador comum, para que não se prejudique o solo, não se prejudique o homem, mas também que se mantenha a produtividade em alta, porque todos os seres humanos, nós os seres humanos, precisamos também plantar, e isso é realidade, né? Então, outro problema também que causa... deixa eu mostrar aqui uma imagem que retrata bem isso. Aqui vocês estão vendo, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui plantação, uma grande plantação aqui. E aqui está o material sendo espalhado sobre a plantação, talvez um defensivo contra pragas, alguns agrotóxicos, né? E isso aqui é quem causa problemas com o solo, porque esse material aqui, ele é depositado aqui no solo, e com o passar do tempo ele vai se infiltrando dentro do solo e vai tornando esse solo, vamos dizer numa forma bem clara, vai tornando esse solo venenoso. A verdade é essa, né? Vai tornando esse solo venenoso. Então, nessa imagem aqui, dá para ver, dá para notar, né? Aqui as máquinas colocando os agrotóxicos, os defensivos aqui sobre as plantações, né? E consequentemente esses materiais aqui, esses agrotóxicos, eles vão entrar em contato com o solo, e a tendência é que eles vão poluir esse solo, né? Então essa imagem aqui mostra sobre o que nós acabamos de falar. Também um tipo de poluição bem comum que nós podemos observar é a questão dos lixões, dos aterros sanitários, e nós sabemos que isso também é um problema bem sério, porque o pessoal, na verdade, isso acontece bastante, né? E ainda existe em nosso país a poluição dos solos através de aterros sanitários, através de lixões, porque isso, além de causar ou tornar os solos improdutivos, esse tipo de poluição, lixão, aterro sanitário, pode contaminar o lençol freático. Sabiam disso? Porque, por exemplo, se tem algum lixão, ou algum aterro sanitário, e embaixo tem algum lençol freático, esse material que vai soltando, esse líquido chorume que vai soltando dos lixos, dos lixões, dos aterros sanitários, eles vão penetrando no solo. E aí a tendência é que vai penetrando até chegar no lençol freático. Chegando no lençol freático, como esse material, esse líquido, ele é muito tóxico, a tendência é que, se ele entrar no lençol freático, ele contamine todo aquele lençol. E consequentemente, se aquele lençol freático ele for usado em algum lugar, em um poço artesiano, perfuração de poço, vai ser uma água que não vai ser saudável. Vai ser uma água que, mesmo lá embaixo, mesmo no lençol freático, ela foi poluída pela ação dos homens aqui em cima. E falando na questão do solo, nós bem sabemos disso, que quando esses locais eles são usados para aterro sanitário, para lixões, esse local não serve para nada. Eles agridem de forma bem séria o solo, eles afetam bastante o solo. Então, a vida, né, das populações
são afetadas por isso, e isso causa muitos problemas a todas as populações, causa problema a vários seres humanos. E prejudica também, né, esses lixões, esses aterros sanitários, vai prejudicar também não só os seres humanos, mas também toda a fauna, toda a flora de onde aquele problema esteja acontecendo. Portanto, esse é um dos problemas que deve ser discutido, eu já falei aqui, no sentido de conscientizar a todos para nós diminuirmos ou até sanar, acabar a poluição dos solos. Então, tem que haver discussões com a sociedade civil, com as autoridades responsáveis. Deve-se haver um engajamento muito maior para que esses problemas venham ser diminuídos ou até sanados. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que é a imagem da poluição que eu estou falando aqui dos solos. Não é mais a poluição agora, a imagem aqui é de um lixão, né, a céu aberto aqui, ó. E vocês estão vendo aqui a área que esse lixão está ocupando, e essa área aqui fica praticamente infértil. Essa área aqui que fica ao entorno do lixão, o mais provável é que essa área também sofra muitas degradações, que esse solo sofra, e é isso que nós estamos. Essa imagem não é nova para nós, mas infelizmente é uma imagem que praticamente quase faz parte do nosso cotidiano, mas deveria ser evitado, pode ser evitada, mas é um problema ainda que infelizmente atinge o solo de maneira bem séria, que é a poluição. Então cabe uma discussão séria, cabe fazer o poder público, juntamente com a sociedade, discutirem, se reunirem, para que possa, de uma vez por todas, eliminar esse problema da poluição, ou até tentar diminuir, porque isso traz impactos negativos terríveis para os seres humanos, para os animais, para as plantas, enfim, para todo o planeta Terra. Nós sabemos que a poluição ela é bem prejudicial para os solos, para tudo aquilo, para todo o planeta Terra. A poluição ela é maléfica, e nós estamos falando aqui sobre o solo. Para o solo, com certeza, é um dos problemas mais graves que existe. Então, pessoal, assim nós fechamos essa rodada aqui, onde nós citamos sobre esses 5 problemas que afetam o solo. Quais foram eles? Desertificação, arenização, erosão, salinização e poluição. Então, pessoal, são alguns, como eu já tenho dito durante toda essa aula, alguns dos problemas que afetam o solo. Não dá para gente elencar todos aqui, porque são vários e o tempo não é suficiente. Ok, pessoal? Mas a gente falou hoje sobre problemas que afetam o solo. Então cabe a nós, cada um de nós, fazer a nossa parte, cada um de nós procurar fazer a nossa parte, né, para o bem, para proteger cada vez mais o nosso solo, porque com certeza fazendo isso nós estaremos protegendo toda a humanidade e protegendo também as gerações futuras que virão e vão precisar com certeza usar o solo para que se possam se autossustentarem. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a vocês mais uma vez por estarem comigo aqui nessa aula falando sobre o solo, em especial hoje falando sobre problemas que afetam o solo. Obrigado
pela presença de vocês. Obrigado por vocês estiverem comigo até agora, tá certo? Obrigado por tudo e até a próxima aula. Tchau!